Rádio Stop FM 107.3. E para debruçar sobre este maravilhoso tema, temos aqui as nossas convidadas. Está conosco a Josevânia Correia, que é empreendedora. Bom dia, Josevânia. Bom dia, Rosa. Como está a sua disposição hoje? Muito bem, obrigada. Como está a Rosa? Eu estou bem, muito obrigada. Embora estamos assim com umas gripes e tudo mais, mas ainda assim vamos seguir. Olha, também está conosco ela que é autêntica nas suas abordagens, Clarice Bell, apresentadora de TV e muito mais. Clarice, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Rosa. Me chamaram mais uma vez. Olha, Clarice, nem vou perguntar a sua disposição, porque eu sei que está sempre lá em cima. Apesar da chuva, é verdade. Olha, nós temos aqui um tema muito interessante e eu acredito que a minha audiência já está ligada e podem então também participar. E para começar a falar sobre este tema, eu queria mesmo começar por ti, Josevânia, para nos esclareceres, não é, nas suas próprias palavras, quando nós estamos a falar sobre independência emocional, nos referimos propriamente ao quê? Quando começamos a falar sobre independência emocional, nós estamos a falar da capacidade que uma pessoa tem de lidar com suas próprias emoções. Certo. É isso. Primeiro, eu acredito que é importante começarmos ali, a definir a independência emocional. Porque se pularmos o tema, aí acabamos não entender e os caros ouvintes também acabam ficando um pouquinho perdidos, não é? No entanto, é exatamente isso. Primeiro, saber o que é independência emocional e depois o que a independência emocional pode levar-nos então nos relacionamentos. Boa, e falaste sobre, deste uma definição muito exata, não é? Sobre gerir as emoções. E nós sabemos que enquanto mulheres é um dos maiores desafios gerir as emoções, não é? Clarice, já para entrares propriamente no nosso tema também, podes dar uma pincelada sobre esta questão da independência emocional. Ou podes então falar sobre as duas vertentes, não é? De um lado nós temos a dependência emocional e do outro lado nós temos a independência emocional. Só para esclarecermos os nossos ouvintes. certo. A minha colega de painel usa uma palavra-chave, capacidade de gestão das nossas emoções. Então, independência emocional é a capacidade e a dependência é a incapacidade da mesma gestão. Boa. Na sua opinião, Josevânia, você acredita que a independência emocional se desenvolve dentro da pessoa ou é algo que já nasce com a pessoa, é algo que ela vai adquirir? Como é que a pessoa pode então saber que ela está a ser dependente emocional e como é que ela vai saber que não está a ser dependente, mas independente emocionalmente? Na verdade, Rosa, a independência emocional eu costumo dizer e coloco sempre nas duas vertentes. Eu não poderia afirmar, não é, que as pessoas nascem com independência, mas eu poderia dizer que é, no entanto, a pessoa acontece, não é? À medida que a pessoa vai crescendo, vai lidando com outras pessoas, com outras situações, não é? Acaba, de certa forma, contraindo a independência emocional, ou até mesmo a dependência emocional. Não é uma coisa que nasce. Muitas vezes, né, eu acredito que a nível da ciência é possível, sim, que muitas pessoas tenham já esse distúrbio, posso assim dizer, da dependência emocional por alguma questão mesmo desde o ventre, da mãe. E do crescimento que teve, não é? Exatamente, do crescimento que teve. No entanto, essa condicionante, de certa forma, influencia muito na dependência emocional. Já a independência, né, que é propriamente o nosso tema, sim, a independência começa desde muito cedo. Eu costumo dizer que uma pessoa independente é independente desde cedo. Pese embora acontece que existem situações que a pessoa torna-se independente depois, por conta de outros fatores, seja familiares, seja fatores sociais que possam levar a pessoa a tornar-se independente emocionalmente. Boa. E quando a sua abordagem falavas sobre essa questão e frisavas também sobre o crescimento, não é? Enquanto mulheres, nós somos criadas muitas vezes de uma maneira, de uma forma já orientada, já direcionada. Clarice, acreditas que a forma como os pais educam os seus filhos, não é, pode influenciar
futuramente, quando os mesmos crescerem, podem influenciar naquilo que é a sua independência emocional? Pode sim, eu acredito que sim. Do jeito que a minha colega de painel estava aqui a dizer, eu acredito que as pessoas nascem com dependência emocional. Nós quando nascemos somos dependentes. É isso, somos dependentes, o bebê é dependente da mãe. Então, até certo ponto, para certos recursos, nós somos dependentes. Então, a independência pode ser nata ou adquirida. Há pessoas que nascem com uma certa independência, vamos assim dizer. Desde pequeno, desde mais novo, ele já quer ser independente, mas há pessoas que não. Leva um tempo, é um processo até atingir a independência. Do mesmo jeito que há pessoas que só atingem a independência depois de muita humilhação. Ele sente-se que tem que ser independente porque ao ser dependente está a ser humilhado. Então nós devemos levar esses dois pontos, a nata e a adquirida. Em função das experiências que nós vamos passando, nasce o desejo da independência. Por isso, nós estamos a falar aqui de emoções. Normalmente, as experiências com as emoções, isso depende de acontecimentos ou eventos que nós vamos viver na nossa trajetória. Boa. Ali é que vai definir realmente qual é o nosso nível de independência emocional. Então, temos que ter atenção a esses fatores, né? Como a minha colega, eu tenho uma colega rica, é séria. Então, temos que ter atenção a esses fatores. Porque é verdade sim que alguns despertam a independência muito cedo, mas é difícil porque na fase de construção nós passamos pela adolescência, é uma mistura de emoções. E tem muita gente que, apesar da idade que tem, ainda está na adolescência, não sabe gerir, não tem aquela capacidade. E nós sabemos que para atingir quando dizemos que uma pessoa é capaz, não é só porque ele fez alguma coisa, tem que ser no verdadeiro sentido da palavra. Ainda mais no que diz respeito às emoções. Eu falo isso por causa das mulheres, porque nós somos muito emotivas. Certo. Os homens são mais racionais. Então, quando também falamos de independência emocional, também estamos a falar daquilo que é a estabilidade no raciocínio, né? Sem esquecer o lado emocional. Por isso é que temos que equilibrar essas duas situações, esses dois pontos aqui. Boa. E, Josivânia, acreditas que... Eu acredito, né, que algumas pessoas vão dando sinais de independência, mas há coisas que ficam sempre reservadas, ficam sempre guardadas. Então, eu queria que assinalasses, não é, sublinhasses aqui alguns sinais de mulheres que são independentes emocionalmente. Exatamente. No ponto de sinais de mulheres independentes, eu costumo a destacar muitos. Dentre eles, eu acredito que o mais importante é a tomada de decisão e a gestão das emoções no seu todo. Porque como a minha colega de painel disse muito bem, nós temos dois fatores, não é? Temos o nativo e temos o outro fator. Mas, entretanto, é importante que possamos fazer a distinção do mesmo fator. É importante que possamos fazer a distinção de modos, não é? Então, a como mulheres sabermos lidar com a independência emocional. Logo, eu costumo dizer que, além da tomada de decisões, nós mulheres devemos saber nos posicionar. Isso também é um dos fatores de independência emocional. Posicionamento, tanto feminino quanto masculino, vou falar no geral, não é? É importante saber usar o posicionamento de modo a tentar identificar qual é a independência emocional que tens para determinado assunto. Nós, muitas das vezes, estamos em situações em que nos sentimos muito apegadas a outras pessoas, não é? E muitas vezes nós conhecemos pessoas, inclusive, que dizem que não conseguem viver sem outras pessoas. Tudo isso é em função do fator dependência, que de certa forma acaba relacionando a independência emocional. Porque os fatores que nos levam a isso, além da capacidade de saber identificar até que ponto tu consegues ser, até que ponto tu consegues desligar de uma ou de outra pessoa, é exatamente importante. Boa, e falavas aqui de um ponto muito interessante, muito importante, não é? E é aquilo que a Clarice também já falou quando da sua abordagem, que querendo ou não, nós mulheres já somos muito sentimentais, já somos seres Exatamente. muito Os homens acabam por ser mais racionais, dependentes em relação às mulheres, porque o homem já é obrigado a ter certa dependência, o homem já tem que nascer assim. A nossa educação é bem diferente. Nós, as mulheres, somos educadas para sermos donas de casa.
Então já temos uma certa dependência, porque até se formos a ver o fator homem provedor, traz uma certa dependência, uma total dependência. Então, quando passamos a ideia nos nossos filhos mais pequenos, nos meninos, que você tem que ser o provedor, você tem que ir atrás, então ele nasce com aquela consciência, tanto até que há alguns quando basta fazer 15 anos já que namorar, já quer ter quarto. Quando as mulheres, já não. Os homens podem viver sozinhos aos 20 ou 21 anos, mas as mulheres não. Então, nesse fator todo, esse processo todo da educação, já envolve muitos fatores para as mulheres terem dificuldade em desenvolver certa dependência. São muitos fatores. Poderias pincelar já aqui alguns? Primeiro fator, educação, principalmente em África, porque somos muito conservadores. Por exemplo, o homem pode viver com a mulher quando quiser, quando atinge uma certa idade. Mas nós mulheres não. É sempre bom que nós saímos com casamento e tudo mais. Só que nós, as mulheres, em parte, nunca deixamos de ser dependentes, vamos assim dizer. Porque quando filhas, estamos na casa dos pais. Quando casamos, estamos na casa dos maridos. Estamos debaixo da autoridade dos pais e debaixo da autoridade dos maridos. Já os homens não. Estão debaixo da autoridade dos pais. Depois, quando eles vão formar a sua família, eles são cabeça. Então, eles acabam por ser mais líderes, mais independentes em relação a nós. Então, principalmente a nossa educação, porque é aí o checkmate. Porque a forma como nós somos educadas já é o fator sine qua non. Tanto até que quando aparece uma adolescente ou uma jovem a querer ser independente, o que os mais velhos dizem é muito cuidado, filha, vais te ferir, tem que ser assim. Só que as pessoas precisam perceber que, pelo menos eu quero educar o meu filho a não ser dependente. Ele vai ser dependente até uma certa altura. Por isso é que tem um adágio que diz: educa a tua filha não para ser rainha, mas para ser mulher. Porque mulher tem que passar por um processo, a mulher tem que sofrer e a mulher tem que ser independente. É para pessoas que não concordam que a mulher tem que ser independente e pronto. Mas nós, as mulheres, estamos a ser mortas por causa disso. Eu trabalho com mulheres e praticamente a maior parte das vezes nós recebemos notícia que há mulheres que estão a morrer por causa da dependência. Só o fato de nós afirmarmos que eu não vivo sem o fulano, isso é um problema grave. Exatamente. Muito grave. Porque você não nasceu com ele, é muito grave. Nós não devíamos normalizar isso, porque isso causa muitos problemas. Principalmente, acrescentando só o que a minha colega de painel está a dizer, principalmente a nível de relacionamentos. A dependência, conforme eu tenho dito, que de certa forma está totalmente ligada à independência também, não é? A dependência, conforme a minha colega já disse, essa questão de normalizar o eu não vivo sem você, acaba de certa forma ferindo muito também aquilo que é a educação de base. Porque nós dissemos desde o início que um dos fatores importantes, e a minha colega disse muito bem, é a educação. E a educação parte da base. Nós não temos educação, nós não nascemos, crescemos dentro de uma família e sabemos que ali nós temos alguma educação da base, seja ela negativa ou positiva, mas é a educação que temos, não é? Logo, a educação que me é dada dos meus pais, não é? A educação que me é dada de base acaba sendo o ponto a definir-se de como é que você vai se ver mais para frente. Boa. E quando da vossa abordagem falavam sobre relacionamentos amorosos, entretanto nós temos relacionamentos de amizade e dizem sempre que as mulheres estão sempre a trocar de amigas, as mulheres não têm uma amizade certa e tudo mais. Como é que vocês acreditam que a independência emocional pode levar à dinâmica dos relacionamentos? Olha, e particularizando mesmo relacionamentos também de amizades, não é? Certo. Olha, a independência emocional, infelizmente ou felizmente, atinge todas as esferas da nossa vida. Não acredito em pessoas que falam: eu sou independente emocional, mas tenho uma vida financeira não estável. Não. Porque quando você se intitula como independente emocional, isso mostra um certo equilíbrio em todas as esferas da tua vida. Então, o que acontece? Quando se fala de mulheres, eu como trabalho com mulheres, as mulheres têm problemas muito profundos, mas ao mesmo tempo também são tão simples. Por exemplo, fecha os homens num quarto, vão sair amigos, fecha as mulheres num quarto, uma semana, vão sair inimigas. Por que acontece? É que entre as mulheres não há sororidade. Isso não importa, desde porque nós gostamos de competir. Por exemplo, eu venho para a rádio e encontro a minha colega, eu tenho que mostrar que a minha abordagem é melhor do que a dela. Isso existe sempre entre as mulheres. As mulheres gostam de competir. Quem casa melhor, quem tem um melhor telefone, tudo isso é motivo de competição. Então o que acontece? É que normalmente no relacionamento nós temos que ter um fator. Há vezes que eu sou amiga, mas ela não é minha amiga. E nós confundimos as coisas. Por quê? Porque enquanto eu sou amiga da Rosa e a Rosa não é minha amiga, a Rosa não vai sentir a necessidade de me colocar no lugar no pedestal que eu te coloco.
Não vai ter essa necessidade, porque quando há reciprocidade, ok, eu sou besta da Rosa, mas às vezes a Rosa não é minha besta. Então temos que saber separar. Por isso é que nós estamos a encontrar, eu teve uma situação recentemente de amigas que não estão a se falar porque a outra não convidou a amiga. A questão não é, a questão é até que nível a pessoa te considera. É que amiga. nós temos que perceber uma coisa. Eu, Clarice, tenho um comportamento de me doar nas amizades, mas a questão é, a minha colega é? Porque se não for, nós temos que perceber. E o nível de maturidade, de dependência emocional também conta quanto a isso. Sim. Porque assim, se o fulano não me considera, né? Eu não posso me estressar por causa disso. Eu tenho uma cadeira de saúde mental e eu tive um estágio no hospital psiquiátrico. A maior parte das pessoas que estão a ter problemas mentais é estresse. Coisas básicas é que estão a levar no hospital psiquiátrico. Pessoas que não falam com a mãe, pessoas que não falam com a amiga, pessoas que se frustrou. Isso são coisas... se a fulana não me considerar, eu que tenho que pausar nesse lado do posicionamento, do jeito que a minha colega estava a dizer. Eu que tenho que pausar, analisar, tá bom. Nessa amizade... eu tenho que proceder assim, eu tenho que retroceder e saber como eu vou me proceder agora. Quando nós paramos para pensar, o que a Rosa fizer dali para diante já não me dói. Porque eu entendi que a Rosa, eu era amiga da Rosa, mas a Rosa nunca foi minha amiga. Certo. A Rosa tem outras amigas, então o que a Rosa começa a fazer já não me dói. Agora, quando tem um relacionamento de reciprocidade, por isso até estamos a falar, podemos falar até do relacionamento, né? O Eros que estamos aqui a dizer. É complicado porque tem sempre uma pessoa que doa e o outro não doa. Isso começa a causar desgaste emocional. Exatamente. E nós, as mulheres, por natureza, amamos. Quando a Bíblia fala, marido, amai as vossas esposas, não é porque Deus só falou, é porque para a mulher, capacidade dela de amar. A mulher, quando está grávida, exatamente, a mulher, quando está grávida, ela já ama o que está lá. Os homens não amam. Os homens podem colecionar mulheres, mas os homens não amam. Então, nós, por natureza, amamos. As mulheres, quando é questão de ser amiga, podemos ver quando as pessoas são crianças. Os homens constroem para amar. As mulheres amam desde que nascem. Por isso é que às vezes falam que ela está sempre a rachar a cara porque ela entra num relacionamento de todo o corpo. A questão é que é nossa característica, entramos assim, porque nós, às vezes, infelizmente, não sabemos separar as coisas. Porque quando estamos apaixonadas, nós mulheres, para nós tudo é cor-de-rosa até carvão. Então, não sabemos separar isso, nos entregamos de uma só vez. Boa. E acrescentando também, é importante colocar limites. É isso. Porque nós às vezes ultrapassamos o limite das outras pessoas. Certo. Não sabemos identificar o limite dos nossos companheiros, seja amigos, seja parceiros de relacionamento afetivo, não é? Nós não sabemos identificar o limite. Porque às vezes os nossos companheiros, os nossos parceiros, até mesmo os nossos amigos e familiares, dão-nos sinais. Certo. Dão-nos sinais de limite emocional. Rádio Stop FM 107.3.